Você que está aí pelo Facebook. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículos 17 em diante, até o 21. Diz assim a Bíblia. O tema é, eu não sei qual é a parte, mas a minha amiga deve saber lá dentro. Porque não me enviou Cristo para batizar. Essa é o nosso assunto, que nós estamos batendo bastante, porque essa é um dos temas, é o tema do jejum, é o tema das águas. Você sabe que esse é um dos temas que nós precisamos de aprender o máximo, porque aqui está o acreditar em Deus, na obra do Calvário, ou não acreditar. Porque quando alguém se submete às águas, porque essa pessoa não acredita no que Jesus fez na cruz. Ela apenas ingressou numa religião. E religião, ela é perversa, é má, é maligna. Cristo é bom. Amém? Então vamos lá. 1 de Coríntios 1:17. Capítulo 1, versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar. Quem disse isso? Quem disse isso? Paulo. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz quer dizer, o que aconteceu na cruz. O que aconteceu na cruz é loucura. Para quem? Para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, cadê? Tem alguém que é salvo aqui? Quando Jesus vier, ele vai te salvar, não vai, não vai? Vai não, ele já te salvou, ele vai te levar. Ele vai transformar esse corpo de humilhação num corpo glorioso e vai nos levar para a pátria celestial. É a nossa casa. Vamos voltar para lá. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o quê? A palavra é poder, ela tem poder, é o poder de Deus. Paulo trata a palavra como o poder de Deus. Olha que coisa linda, maravilhosa. Quer dizer o quê? Se eu exercitar e repetir a palavra, que é o poder, se manifesta na nossa vida. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes, salvar os que creem, pela loucura da pregação. Vamos orar, irmão, vamos falar com o Senhor. Vamos explicar um pouquinho essa loucura aí da pregação. Meu Deus, Espírito Santo, que em mim está, que está nos teus filhos, está na tua igreja, está nos irmãos das rádios, do Facebook, essa turma que chegando ali pelo Facebook. Meu Deus, aqueles que estão nos ouvindo pelo aplicativo, os que vão nos ouvir por uma rádio, por um CD, quando gravarmos. Meu Deus, salva essas pessoas, Senhor. Salva elas. Salva os crentes. Tira os crentes da mão dos homens. Tira os crentes da mão dos dominadores deste século, que as pessoas pensam que é um Satanás que é o dominador desse século. É os homens, com suas mentes perversas,
tentando escravizar um eleito de Deus. Jesus te liberta e o homem tenta nos escravizar. Meu Deus, mas essa palavra que é poderosa, que quebra todas as pedras do caminho, que arrebenta todas as correntes, grilhões, que tira todas as algemas e as vendas dos olhos. Esta palavra, Senhor, a minha oração que ela entre nos ouvidos e caia na mente e produza, Senhor, uma nova identidade, um novo compromisso que produza verdadeiramente um nascer de novo, Pai. Eu oro por essas verdades que não são minhas, é tua, que foi dada a Paulo. E ele escreveu, e eu repito aqui, com a ousadia e coragem e fé, e creio no que digo, essa palavra não está presa, não está algemada, ela está livre. Está entrando na casa, no carro, está entrando agora numa lanchonete, numa padaria, num hospital, num leprosário, num asilo, numa barraquinha, na rua. Agora um traficante, um drogado, um alcoólatra, uma prostituta, um bandido está agora ouvindo essa palavra, Senhor, e ela vai alcançar o doente, o oprimido e o sobrecarregado, e vai aliviá-los para todo sempre. E quem crê assim, como diz as Escrituras, diz amém. Pode aplaudir ao Senhor, quem puder. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Toda a glória para Jesus. Amém? Porque não me enviou Cristo para batizar. Que parte é? 4. Quarta parte. Eu fiquei pensando comigo, por que as pessoas insistem, por que a igreja insiste em continuar a obedecer a homens? Por que há uma resistência tão grande? Quem é que crê que está aqui a palavra de Deus? Eu disse um tempo atrás, a gente crê que a palavra de Deus é como se o próprio Deus, nós não sabemos que figura ele tem, como ele é, porque sabemos que ele é espírito. Se ele aparecesse aqui e começasse a falar isto aqui, muita gente iria tremer, ia obedecer, mas depois que ele desaparecesse daqui, as pessoas iriam voltar aos seus costumes antigos. Isto acontecia lá no Antigo Testamento. Deus aparecia para ele, eles se tremiam todo, e logo em seguida já começavam a murmurar e a duvidar. Então, nós que somos o povo da graça de Deus, quando dizemos, como falamos, essa é a palavra de Deus, então quer dizer, é Deus falando para nós. Eu não tenho nenhuma dúvida que é Deus purinho falando para mim. Por isso que eu não tenho medo de repetir, porque eu estou repetindo o que Deus falou. Eu não estou repetindo o que foi inventado por um homem. Eu estou repetindo o que Deus falou. Ele falou, aquilo que eu creio, eu falo. Aquilo que nós cremos, nós falamos. Eu creio que foi Deus quem falou. E Paulo falou, Cristo não me enviou para batizar. E nós já estudamos sobre Paulo como modelo, nós estamos estudando sobre Paulo, sobre as cartas, estamos nos movendo daqui até Jesus voltar, nós vamos nos envolvermos com o que disse Deus a Paulo. Você não vem aqui esperar que eu vou contar uma história para você de Davi jogando pedra em Golias, que Moisés abrindo o chão. Eu não vou lhe contar, eu vou lhe contar aquilo que pertence à igreja de Cristo, para que a igreja de Cristo seja salva.
Porque Paulo falou no 21, visto como da sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, porque aprove a Deus salvar os crentes. Então a preocupação de Deus não é salvar os que não são crentes, não é salvar de levar para o céu. Porque todas as ovelhas, quando Jesus morre na cruz e ressuscita, ele reconciliou as ovelhas. Diga assim, todas as ovelhas. Diga, eu sou ovelha. Estou reconciliado. Fala, se você tem pai, tem mãe, tem irmão, você fala, minha irmã, minha mãe, meu pai é ovelha, está reconciliado já. Só precisa de saber disso. Então, quando nós pensamos nessa salvar, Paulo falou, olha, na sabedoria de Deus, Deus quer salvar os crentes. Salvar de quê? Salvar da ignorância. Salvar da mentira, da religião. O que a religião tem nos ensinado e nos ensinou, pelo menos para mim, durante 7 anos, eu gastei a minha vida servindo uma religião. Uma religião que Paulo falou aqui em Hebreus 9. Hebreus 9. Hebreus 9, capítulo 9, versículo 8 em diante. Ele diz assim: querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, Paulo está tratando do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Enquanto o Antigo Testamento, enquanto o primeiro tabernáculo, a lei estiver erguida, o segundo tabernáculo não pode ser erguido. E aí ele continua. Isto é uma parábola, eu estou no versículo 9. Isto é uma parábola para a época do presente. Segundo se oferece tanto dons como sacrifícios, embora este, no tocante à consciência, seja ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Na lei, ninguém se aperfeiçoava. Versículo 10. Os quais não passam de ordenança da onde? E o que é o batismo nas águas se não é uma ordenança para onde? Então, Paulo falando, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, em bebidas e diversas abluções, quer dizer, diversos sacrifícios impostas, até quando? Impostas, vamos acompanhar a igreja, impostas até quando? Até ao tempo oportuno da reforma. Da reforma. Então, Paulo estava falando, essas ordenanças baseadas na carne, tudo para a carne, ela está de pé até o tempo da reforma. E como é que aconteceu essa reforma? Versículo 11. Quando, porém, veio Moisés, acabou Moisés. Quando, porém, veio Cristo, como um sumo sacerdote dos bens já realizados, viu a diferença? É por isso que no Ministério Restituição, nas igrejas, que compreende a mudança dos pactos, porque na mudança dos pactos, até o cumprimento, ou seja, quando você saúda, você não diz para o irmão que Deus te abençoe. Irmão, você que escreve no Facebook, você está cometendo um delito. Eu vejo irmãos nossos, eu falo, não pode, nem para agradar ninguém, não faça isso. Não é Deus, porque a reforma já chegou. E no tempo da reforma, a Bíblia diz que Cristo, como um sumo sacerdote dos bens já realizados. Então não é Deus te abençoe futuro, nós já somos abençoados. Então se corrija. Você que está aí pelo Facebook, se corrija, não fica aí
para agradar um, agradar outro. Não, se eu falar, sou abençoado, aí vão querer debater, vão falar que não, isso não é, o que não é bíblico, porque a reforma já chegou. Diga, a reforma já chegou. Diga, Jesus reformou. Antes da reforma, Mateus 3, perdão, antes da reforma, Mateus 3, versículo 1, 2, 5 e 7. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, o que ele dizia? Arrependei-vos, porque está próximo. Então quer dizer o quê? Que estava próximo. Ele estava anunciando a chegada de quem, pastor? Ele estava anunciando a chegada de Jesus Cristo. Porque o reino de Deus não foi implantado na pregação de João Batista. O reino de Deus foi implantado quando Jesus veio à terra. Jesus implantou o reino de Deus. João Batista estava apenas apresentando aquele que viria para implantar o reino. Por isso que ele falou, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Está próximo, diga próximo. Então, o versículo de número agora 5. Então saíam ter com eles em Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança no Jordão. Versículo 7. E vendo ele, porém, que muitos fariseus, saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, João falou para ele, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Versículo 11 agora. Depois você lê, depois você segue lendo em casa. Versículo 11. João disse, olha o que João falou. Falou e Mateus escreveu. Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas escreveu, escreveram. Todos os 4 homens, os 4 que contaram a história, escreveram sobre esse fato de João Batista. Aqui Marcos, Lucas e João. Mateus está em Marcos 1, está em Lucas 3 e está em João 1. E está em Mateus 3. Então os 4 escreveram. O que eles escreveram? Versículo 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, quem é? João estava anunciando um que viria depois dele. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Pronto. Ele vos batizará com. Está escrito o que, irmão? Jesus batizará com. E com água? João falou, eu vos batizo com água. Quem é que falou? Ele falou, eu, João Batista, eu batizo vocês com água. Mas quando ele aparecer, vocês vão receber um batismo. Não é um batismo para lavar a carcaça. É um batismo interior. É dentro de você. Você vai receber algo dentro de você que vai vir como fogo na sua vida. Vai consumir a lógica, vai consumir a religião. Porque para consumir a religião, a lógica da mente do povo, só o fogo de Deus, amado. Só o fogo de Deus. Só o fogo, né, pastor? Só o fogo de Deus. Então ele falou, eu, João, diga, foi João. Ele falou, João, falou, eu, João, Pedro, Jesus, Paulo, os que vierem, vamos fazer assim. Não, ele falou, eu. Ele fala, eu. Mas quando ele vier, eu já era. Viu o que aconteceu? Quando Jesus se manifestou, João foi, morreu. Sabe, arrancou a cabeça para não ter nenhuma dúvida
que João não poderia mais aparecer. Separou a cabeça, quando o cara leva um tiro, perde um braço, uma perna, ainda continua vivo, mas cabeça cai para um lado, o corpo para o outro, não tem como colar. Você cola um braço, um dedo, mas a cabeça, quer dizer o quê? Por que degolou João? Para acabar definitivamente com esse ministério aqui. Qual ministério? Da água. Essa água que as pessoas vão atrás, elas são enganadas, elas ficam, quando eu passar por ela, eu vou melhorar, eu vou acontecer, e vou fazer, e vai acontecer, minha vida vai não sei o quê, e chega, passa, e não acontece nada, elas ficam frustradas, sai da igreja, vai para outra, e o pastor, é a água que você não foi na água direito, foi na água, que água você foi? Eu fui na água, foi no batismo, o pastor fez um batistério atrás assim, sabe? Água é parada? Parada, e não por isso você continua a mesma criatura. Porque na água parada, o que acontece? Ele vai explicar, né? O cara vai explicar. A água parada, explica, pastor, por quê? Porque a água parada, a pessoa entrou ali pecadora, o pecado ficou na água, e o outro entrou, caiu em cima de você. Por isso você nunca se sente livre do pecado, por isso você está sempre cometendo, não está? Estou. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Eu vou te levar no Rio Guandu, eu vou te levar no Rio Piabetá, fala aí, qual é o nome do rio? Rio São Francisco, vou te levar no piscinão, não, piscinão não, para tentar tirar, e as pessoas vivem assim, elas vivem, você vê, nós estamos pouquinhas pessoas, quantos batismos quem já teve mais de 2 batismos aqui? Mais de 2? Está vendo? Eu conheço um que batizou 10. Tudo em busca da mudança. Sabe por quê? Você batizou onde? Não, fui na água corrente, mas era água doce ou era água salgada? Água doce não pode. Tem que ser água salgada. Mas João batizava na água doce. Não pode, mas João não tinha. Ele estava longe da água salgada. Então, ele tinha que batizar. Não, então ele dá a explicação dele para as pessoas caírem de novo nesse conto do vigário. Que João falou, diga assim, João. Diga, foi João. Foi João. Ele falou, mas aquele que vem. Diga assim, depois. Ele é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele quem? Jesus. Ele vai fazer o quê? Vai te batizar com o quê? Com o Espírito Santo. Pastor, Jesus não batizou com... Jesus batizava as pessoas nas águas. João 4:2. Abre aí. Está escrito o que aí? Vou te dar o privilégio de você ler isso aí. Na minha Bíblia está escrito assim, se bem que Jesus mesmo não batizava. Temoso, batizavam. Está vendo? Por que Jesus não batizava? Porque o batismo para salvação não tem nada a ver com água. Não tem nada a ver com o banho. Não, pastor, se não se batizar, vai para o inferno. Quem não se batizar não é perdoado. O apóstolo Paulo falou aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. 1-10, ele diz assim, ele vos deu vida, não foi o batismo nas águas que te deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estávamos mortos nos delitos e pecados, Jesus nos deu vida, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da onde?
da nossa carne, fazendo a vontade da carne, fazíamos a vontade dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos futuro, vindouro, a suprema riqueza da sua glória e a bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça você é salvo, é mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem de quê? Não vem do batismo, que é uma obra morta, diga assim, uma obra morta. É uma obra morta. Porque não produz vida. Se não produz vida, é morta. Ele diz, porque pela graça eu sou salvo. Diga, eu sou salvo. Eu não serei salvo, eu sou salvo, eu já sou salvo. Mediante a fé que eu tenho em quem? Em Jesus, naquilo que ele fez na cruz. Se eu creio no que ele fez na cruz, por isso que Paulo falou, a mensagem da cruz é poderosa, para os que se perdem é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Ele diz no versículo 9, não de obras, diga assim, não de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Oh, eu batizei João, eu batizei Maria. Você é salvo porque eu batizei você, garoto. Te batizei? Te batizei? Te batizei? Te batizei? Te batizei? Não diga que foi batizado por mim. Paulo falou, não diga que foi batizado por mim. Eu não batizei ninguém, não fui chamado para batizar, não vou batizar. Mas por que um monte de pastores batizam? Porque eles são discípulos de João. Eles não são discípulos de Jesus, porque Jesus, você sabe, havia diferença de discípulo a discípulo. O discípulo de João e o discípulo dos fariseus jejuavam. E os discípulos de Jesus não jejuavam. Porque o discípulo de João e o discípulo dos fariseus não tinha Cristo. Mas o discípulo de Jesus, Cristo estava presente. Quando Cristo está presente, não precisa estar triste. Porque jejum era tristeza. Viu a diferença a quem você segue? Então as pessoas estão seguindo a João, por isso que os seguidores de João são tristes. É o diabo, é o Satanás, é macumba. Essa semana eu falei, né? O policial estava aí acampado aí na porta aí, quem fica aí, tirando serviço aí do quartel. Aí me ligou, estava em casa, me ligou, pastor, tem alguém botando uma macumba aqui na sua porta? Pastor, ora pastor, se prepara aí pastor. Eu falei, irmão, não se preocupa não. Já é a 18ª macumba. Vê se está com o meu nome aí, porque as outras estavam com o meu nome. Vê se está. Irmãos, eu sou salvo. Se eu sou salvo, quem me salvou é mais poderoso do que João. É mais poderoso do que João, amado. Eu não estou preso em João. Então, aí Paulo falou, mas João batizava. Então os discípulos de João, você já leu isso comigo, não já leu? Por que os discípulos, perguntaram para Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus não jejuam? Jesus falou, não pode ficar triste enquanto o noivo está com eles. Agora o noivo não anda mais ao lado, porque ao lado tem o anjo. Agora o noivo anda dentro de tu, mano. Ele está dentro das nossas vidas. É Cristo em, Paulo falou, é Cristo em nós, é a esperança da glória. Não, Paulo falou, eu não mais vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas eu tenho defeito, eu não posso fazer nada, irmão. O defeito está na minha carne. Ele vive em mim. Ele não vive na minha carne, ele vive em mim. Ele vive em você. Entenda isso, por favor. Quando você pensa que você é a carne, você fica, Jesus não está em mim. Ele não está em mim por quê? Eu sei, eu te explico. Aqueles que explicam tudo.
Sabe por que ele não está em você? Porque você não fez os 21 dias sem comer. Se batizou? Batizei. Quantas vezes? De que maneira? É a pergunta. Como foi? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou foi só no nome de Jesus? Como foi? Foi no nome de Jesus. Não pode. Se você falar que foi só no nome de Jesus, ele fala, não pode. Tem que ser no nome do Pai, tem que ser no nome do Filho, tem que ser no nome do Espírito Santo. Se você falar que você foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele fala, não pode, tem que ser só no nome de Jesus. Então, se você fala uma coisa, eles falam, foi batizado aonde? No batistério. Não pode, tem que ser na água corrente. Foi batizado aonde? Na água corrente. Não pode, tem que ser no batistério. E como foi o batismo? O pastor só jogou um pouquinho de água na minha cabeça. Não pode, tem que mergulhar. O pastor me mergulhou. Não pode, tem que jogar só um pouquinho de água. Então a igreja fica assim, buscando nesta obra morta, diga assim, obra morta, que não aperfeiçoa ninguém, não muda a vida de ninguém. Diga, não muda a vida de ninguém. Hebreus 6. Hebreus 6. Olha o que diz. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Paulo está mandando pôr de parte o quê, irmão? Tudo aquilo que Jesus de Nazaré fez, ele falou, isto você tem que colocar de parte. Ou seja, você não pode imitar aquilo que ele fez nos dias da sua carne. Até o cumprimento do seu sofrimento, a morte e a ressurreição, você tem que esquecer. Paulo chegou a dizer aos romanos, depois diz aos coríntios, que nós pertencemos agora ao outro que ressuscitou. Nós não pertencemos ao Jesus histórico. Porque Jesus histórico era chamado de Jesus de Nazaré, filho de Maria, filho de José, filho do carpinteiro. Né? E o nosso Cristo, ele não é filho de Maria nem filho do carpinteiro. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Ele é o Todo-Poderoso. É aquele que João falou, ele é mais poderoso do que eu. Aí ele vai dizer, põe de lado. Deixemos-nos levar, eu estou em Hebreus 6:1. Deixemos-nos levar, para onde? Para o que é, ou seja, quando eu fico agarrado nessas doutrinas da lei, com esses ritos da lei, com esses cerimoniais da lei, eu não avanço para aquilo que é. Irmãos, a Bíblia diz que nós em Cristo estamos perfeitos. Se você está em Cristo perfeito, você tem que avançar para o que é perfeito. Você não pode voltar para o que é imperfeito. O que não aperfeiçoava, o que não perdoava, porque as pessoas estão reduzindo a igreja para aquilo que é imperfeito. E tendo vindo Cristo, diz, ele veio como um sumo sacerdote dos bens já concluído, já realizado. Então ele nos tornou perfeito. Diga assim, perfeito. Diga, eu estou perfeito. Porque se você não se sente perfeito no teu espírito, você não é ovelha de Cristo. Aí você vai precisar sempre de alguma coisa, algum tipo de rito ou cerimonial que você venha realizar para se sentir perfeito. Como era feito no Antigo Testamento, não era todo ano o povo se sentir perfeito? E o que faz hoje as igrejas? Todo ano elas promovem 21 dias de não sei de quê, 21 dias de não sei de quê, e 21 dias de não sei de quê, 30 dias de Daniel, 21 dias de jejum de não sei de quê. Para quê? Para que eles tentam criar isso? Para criar um ambiente de pessoas perfeitas. Você já está perfeito. Por que eu estou perfeito? Porque o único sacrifício foi feito lá na cruz, o perfeito sacrifício. Nenhum sacrifício tornou aquele povo antes de Jesus perfeito. Todos se sentiam imperfeitos.
Diga assim, todos se sentiam imperfeitos. Não tinha ninguém, então ele vai falar que deixando levar para o que é perfeito, não lançando de novo, diga assim, não lançando de novo. Qual? O que ele não quer que lance de novo? A base, o que é a base? 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 Não é o começo? Qual foi a pregação da base, João Batista? O que Paulo está falando? Não lance de novo a base. Qual era a base? Eu tenho que voltar a dizer isto? Ele falou, não lance de novo, arrepender. Ele falou, não lance de novo essa base. Está escrito isso aqui, irmão. Eu estou lendo errado. Não lançando de novo a base. Qual base? Do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus. O pastor, quem tem fé em Deus? Se você não tem fé em Deus, você não estaria aqui. Você está aqui porque você tem fé em Jesus Cristo. Você não está aqui por causa de mim, por causa da minha mulher, por causa do teclado. Você está aqui porque você crê no invisível como se fosse visível. Você crê que o culto é para Deus. Por isso você chega aqui, você sabe que Deus está entre nós. E aonde Ele está, algo sempre acontece, irmão. Diga, já está acontecendo. A sabedoria de Deus está entrando aqui na minha mente. Não lançando de novo, diga-se, não lance de novo. E qual é a pregação de hoje? Da 90% dos líderes. Qual é? Arrependei-vos, arrepende-vos. Se tu não se arrepender, cabra, tu vai para o inferno. Já aí, se tu não se arrepender, tu vai puxa. Aí o cara fica, né? Meu Deus, me arrepender de quê? Se eu me arrepender. E o que Paulo está falando? Não lançando de novo. Diga, não posso lançar de novo. Diga, eu não posso, nem adianta. Diga, não adianta. Não posso, diga, não posso. Não posso por quê, pastor? Porque aqui em 2 de Coríntios, olha aí, irmão, vem aqui na Bíblia. Aqui a gente conversa com a Bíblia. A Bíblia aqui tem, a palavra de Deus, ela se move para lá, se move para cá, e tudo converge para uma coisa só, soberania de Deus, e Cristo é o autor de todo o bem, é Ele que fez tudo, e a gente só reconhece tudo que foi feito por Ele. 2 de Coríntios 5, 16 em diante. Assim que nós daqui para onde? Olha, assim, por que Paulo está falando assim, daqui por diante? Ele falou assim, daqui para frente, eu vou te passar uma informação. Dessa informação para frente, o que vai acontecer comigo, pastor? Assim que nós daqui por diante, o que eu faço? O que eu faço agora? Eu não julgo ninguém na carne. Eu não conheço ninguém na carne. A ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos quem? Cristo segundo a carne. E agora? Já agora não o conhecemos deste modo. Porque Paulo falou, eu vou lhe passar o conhecimento do Cristo ressuscitado. Não mais segundo a carne. Eu não vou falar do Cristo histórico, eu vou te falar do Cristo que ressuscitou e apareceu para mim e falou comigo. Ele falou, Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, não é estar numa igreja, não é ter carteirinha de uma igreja, eu sou lá do Ministério da Restituição, mas eu não vou lá nunca, sabe? Mas eu sou de lá, hein, pastor? Tem gente que está 3 anos sem vir aqui, fala comigo, pastor, tô aí. Aí eu vi a tua alma penada, passou para o banheiro 3 vezes, eu vi, passou lá. Diga-se, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas, o que se fazia antigo, agora, hein? Ora, tudo provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo
e por meio de Cristo nos deu uma nova base. Qual é a nova base agora? Não mais arrependei-vos, mas agora reconcilia. Irmãos, o arrependimento, Jesus já perdoou. Diga assim, já perdoou. Todas as. Irmãos, você tem que entender que as ovelhas já estão perdoadas. Pastor, mas as ovelhas estão perdoadas quando ela diz, Senhor, me perdoa. Não. Não é quando eu digo me perdoa, não. Ele morreu para perdoar o seu povo. Mesmo os que estão congregando e os que não estão congregando. Não estão congregando por vergonha nossa, hein? Que às vezes a gente fica tímido. Que às vezes a gente não quer semear. A gente não quer dar um CD, tem vergonha. Ou será que ele vai me bater? Irmãos, essa palavra é viva, é eficaz, é poderosa. É melhor essa palavra do que 1000 palavras tuas. Ou minha. Então quando ele diz... Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo e por meio de Cristo e nos deu, diga, nos deu, o quê? O ministério, qual ministério? Da acusação? Qual? O que é o ministério da reconciliação? Como eu prego aqui? Irmão, vocês são predestinados, tem gente que nem é de igreja, mas eu digo para elas que elas são. E se elas têm o sangue de Deus nelas, essa palavra não volta, a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela vai em direção aos filhos, e elas pegam os filhos. A semente fica. A palavra é uma semente, ela fica. Você não vê a semente, você joga ela na terra e você não vê. Mas ela está lá. Ela está no processo de Deus. Ela está fazendo o trabalho que Deus mandou ela fazer. É uma semente. A palavra é uma semente. Então ela não tenha medo de lançar a palavra para a sua família. Não tenha vergonha da palavra. Paulo falou, eu não tenho vergonha do evangelho. Porque o evangelho é a semente, é o poder. Uma semente é um poder. Você pega uma semente e joga na terra e fala, como é que aqui dentro tem uma árvore de 4, 5 metros? Tem nada. A ciência, prova a ciência. A ciência vai provar como? Não tem como a ciência provar. Mas quando você põe na terra, aí o Deus que falou que aqui tem uma árvore, ele faz sair daqui de dentro uma árvore. Que Deus, mas isso, para quem se perde, é o quê? E para nós que somos salvos? É o poder de Deus, nós acreditamos nisso. Eu acredito, amado. Tu acredita nisso? Dá um aplauso ao Senhor se tu acredita nisso mesmo. Aleluias! Toda a glória para o Senhor Jesus. 19. A saber que Deus estava em Cristo e fez o que, irmão? O que ele fez com o povo? Deus entrou em Cristo e fez o que com as suas ovelhas? Vai reconciliar ou já reconciliou? Fala para o teu marido, fala para tua mãe, fala para o teu pai, fala para o teu amigo macumbeiro, fala para o teu amigo drogado, teu amigo cachaceiro, teu primo, sabe? Fala para eles que Deus já reconciliou eles, abençoado. Fala para eles que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A vida velha ficou para trás. A Bíblia diz que Deus pegou os nossos pecados e colocou lá no mar do esquecimento. Está lá no mar do esquecimento. Ele falou, eu não me lembrarei mais dos teus pecados, porque fui eu quem perdoei. Se eu perdoo, eu não posso ficar cobrando. Quem é que fica cobrando? Os santinhos, os pastores santinhos. Quem pecou essa semana? Aí a irmãzinha, ai pastor, o que foi, irmã? Tadinha, né? Nem chorando. O santão não falhou não, só a irmãzinha que falhou. Aí humilha a pessoa, expõe a vida da pessoa, expõe a fragilidade da pessoa. Irmão, a gente não estamos aqui para expor ninguém, nós estamos aqui para dizer, você é um perdoado, reconciliado, você é uma ovelha de Deus. As ovelhas vão reagir. Você não reagiu? Você lembra onde você andava? A Bíblia diz que nós andávamos como ovelhas. Não éramos cabrito, não, éramos ovelhas que estavam como? Desgarradas.
Ovelha não se desvia, ovelhas se desgarra. Se desviou, não é ovelha. Ovelha se desgarra, se desgarrou. Mas a Bíblia diz que o bom pastor e vai lá e busca ela. Ele buscou você buscou a mim, buscou a igreja dele. Ele buscou você cheio de sofisma, irmão. Cheio de vícios. Cheio de imundície, cheio de orgulho, cheio de altivez, cheio de segurança. Oh, eu estudei, eu fiz, meu nariz aqui. Sem nada, é Cristo que fez tudo em nós, amado. Nós somos de Cristo. Então ele diz, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliou consigo o mundo. Que mundo? O mundo dele. E não. Então, se ele não imputa, para que se batiza nas águas, pastor? Mas meu pastor ali falou que é para perdoar o pecado. Mas pecado de quem é que aponta pecado? Jesus fala que ele não aponta. Quem é que aponta pecado? Moisés. Os pregadores de Moisés que aponta pecado. Você é miserável, pecador. Não, amado. Paulo falou, tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes. Cristo te lavou. Cristo lavou a tua mente com a palavra. A tua mente está lavada com a verdade, amado. Por isso que muita gente não desfruta de um ambiente em sua mente, porque tem uma mente pesada, uma mente da lei, uma mente, sabe, que o pastor ele é o máximo e o povo é o mínimo. Aqui não, aqui todos nós somos o máximo, abençoado. Aqui não tem o máximo. Chegou o máximo ainda. Chegou não, amados. Chegou uma ovelhinha, eu sou ovelha igual a você. A função aqui é só de ensinar você. Mas a ovelha eu também sou do nosso Senhor Jesus Cristo, igualzinho a você. Amém? Ah, pastor, não pode dizer isso não, senão ninguém vai vir mais aqui, porque as pessoas estão atrás de um homem, sabe, que faz, e costa, sopra, e as coisas. Ai, por favor, irmão, você acredita nisso? Por favor, se soprar e sair cuspe, sai a bactéria, não sai poder nenhum, mesmo. O poder não está no cuspe e no sopro, o poder está no evangelho quando você crê nele. Se você crê no evangelho, é o poder de Deus para a tua vida. Esse sim é o poder de Deus. Mas eu vi o pastor na televisão, soprou, jogou o chapéu e jogou o paletó. Eu vi. Irmão, também vi na macumba, eu vi o padre também fazendo isso, eu vi o candomblé, eu vi o budista, também vi. Quem sabe disso? Vai lá, vai não. Talvez alguns já foram. Lá em Aparecida do Norte. Quem já foi na Aparecida do Norte? Um monte de milagreiro lá. Um monte de gente. Nego foi curado da perna, aí faz uma perna de barro lá, põe lá pendurada. Aí o do pé, põe lá, coração. Tudo milagres, abençoado. Deus já operou um milagre na minha vida. Eu estava nas trevas e agora estou na luz. E não fui eu que fiz nada para sair das trevas. Ele nos transportou, me jogou nas costas e falou, vambora, moleque. Cai fora. Fica aí na luz. Foi ele que fez. Foi ele que fez. Ele não só te trouxe para a luz. Quando ele te põe na luz, ele passa para a tua vida a sabedoria de Deus. A mente de Deus passa para a tua mente. O mundo não pode receber isso. Não pode, abençoado. Não pode, diga, não pode. O mundo não pode. Você dá glórias a Deus? Você diz obrigado, Senhor? Romanos 4. Romanos 4. 7 e 8. Eu vou dar a oportunidade para você ler o versículo 7 e 8, que diz: bem-aventurado, quer dizer, a palavra bem-aventurado quer dizer mais do que felizes. Mais do que felizes é aqueles, vamos lá, cujas,
iniquidades são... Pronto. Para que se batiza nas águas? Não, aqui eu te batizo para remissão de pecados. Você batiza, o pecado fica. Mas a Bíblia diz, mais do que felizes são aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Se são perdoadas, alguém perdoou. Quem foi que perdoou? Cristo. Bem-aventurado, cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são... Bem-aventurado o homem a quem o Senhor... Quando? Irmão, tem que salvar os crentes. Irmão, quem está em pecado aqui, irmão? Quem pecou essa semana? Levanta a mão, por favor. Bem-aventurado o homem cujo Senhor jamais... Quem é que pode se apontar? Se ele mesmo falou, eu não imputo, eu perdoei. A dívida foi cancelada. Diga, a dívida que Adão fez foi cancelada. Eu não vou pagar mais dívida de Adão. Diga, eu não vou pagar mais. Cristo pagou no meu lugar. Então, o que eu vou fazer nas águas? Não, eles dizem, o pastor, aqueles pastores que explica tudo, né? Não, a água, sabe, quem não for batizado não é salvo. Mas a salvação não é pela graça? Não é pela graça, tem que ter a água, mas a água não é João Batista, ele falou, ele que batiza. Não é bem assim. Então eles querem endoidar os crentes. Infelizmente, 90% dos crentes estão ficando doidos. Eles acreditam até que são possuídos por um demônio. Eles vão na sexta-feira tirar o capeta, na libertação, e no domingo vai buscar o Espírito Santo. Aí na sexta, tira o capeta. E no domingo busca o Espírito Santo. Como pode? Irmão, como pode acreditarem nessas coisas? Como que alguém pode acreditar, uma vez tendo o Espírito de Deus, que é o poder de Deus, que é a força de Deus, que ocupa todos os espaços da tua vida. Não, na tua vida não tem lugar para uma gota do mal. Você recebe essa palavra? Aí caiu R$1.000 no teu bolso aí. Que susto. Glórias a Deus. Você pode dar glórias a Deus? Então, para terminarmos, vem aqui, uma página para trás aí, no capítulo 3 de Romanos. Terminamos, hein? Romanos 3, 24. Diz o quê? Eu vou te dar a oportunidade. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Fomos justificados ou não fomos justificados? Seremos justificados quando passarmos pelas águas ou já somos justificados? 28. O que está escrito, irmão? Paulo chegou a uma conclusão. Concluiu o debate. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente. Então eu não preciso de nenhum rudimento. Eu não preciso de nenhum sacrifício. Eu não preciso de nenhum paga-preço. Eu não preciso de nenhuma penitência para me tornar justo. Ele nos tornou justo. Diga, ele me tornou justo. Pastor, está na Bíblia isso? 1 Coríntios 1, 2 e 1:30. Paulo, chamado pelo apóstolo Pedro, foi isso? Está escrito? Pedro ordenou Paulo, foi Tiago, pôs a mão na cabeça de Paulo. Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Olinda,
reunida aqui, essa estava em Corinto, aos santificados. Santificados em quem? Em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que todo lugar invocam o nome do Senhor, Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Versículo 30 e 31. 1 Coríntios 1, 30 e 31. Mas vós sois da igreja. Não, mas vós sois do ministério ali. Eu sou de uma denominação, eu sou de uma convenção, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Pentecostal. Não, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual, quando passar pelas águas, não está escrito, né? Mas não está escrito mesmo. O qual se nos tornou da parte de Deus. O que ele me tornou a igreja? A igreja, sabedoria. Uma igreja sábia. Uma igreja justiça justificada. Uma igreja santificada. E uma igreja que foi pago o preço, redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se em quem? Oh, se não fosse o meu pastor, oh, bendita a hora que o Senhor me levou para as águas, senão eu ia para o inferno. Pastor, por isso que eu te dou sempre esse dinheirinho assim, sabe? Porque o Senhor merece, o Senhor pagou a minha passagem para o céu. Se não for, não, irmão, toda a glória de Jesus Cristo. Ninguém gloria-se nos homens. Aqui eu sou só um instrumento. Quero que você me respeite como um instrumento de Deus, mas não quero que você me adore nem reverencie para mim, tá bom? Quero que você respeite que eu estou falando uma palavra vinda da parte de Deus, sem mistura e sem mentira, porque esta palavra vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Assim seja. Assim disse o Espírito Santo. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Fica um pouquinho de pé, por favor.